Oi, gente! Já pensou criar uma caixinha porta-chá como essa, super charmosa? Eu sou a Bruna Duarte, aqui do canal Ateliê Duarte. E hoje vou compartilhar com vocês o passo a passo dessa caixinha aqui, ó. Então, vem comigo! Ah, mas antes, já clique aqui embaixo, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal com passo a passo assim, ó. Então, vem comigo! Então, bora lá começar a criar o nosso porta-chá. Eu vou pintar nesse tom de azul, que eu achei ele super lindo e vai combinar com o nosso papel. Ah, e todos os itens utilizados você vai encontrar aqui na descrição do vídeo. Eu utilizei um pincel de cerdas, pintei todo e vim com a buchinha do lado verde, isso mesmo, fazendo esses risquinhos. Após seco, eu vou lixar para eu dar uma segunda demão. Mas para que, Bruna, esses risquinhos? Para dar aquele efeito de linho que eu acho que fica super charmoso. Vou dar uma segunda demão e vou fazer a mesma coisa. Olha só os risquinhos que charmoso que fica. Acho que esses detalhes dão um charme nos nossos projetos. E aí eu pinto e venho com a buchinha do lado verde, onde tem essa esponjinha um pouquinho mais grossa. E vou riscando. Após seco, nós iremos fazer esse mesmo processo na parte de dentro. Aqui eu acelerei um pouquinho porque o processo é o mesmo. Eu vou pintar, vou vir com a buchinha e vou dar batidinhas. Espero secar e lixo, dou uma segunda demão. Esse processo é para que a nossa pintura e o nosso acabamento fique perfeito. Então, não economize aí nas demãos. Após ela pintada, nós iremos passar para a parte de baixo. Eu utilizei esse outro tom de tinta, que eu achei ele bem lindo, e vou pintar a minha parte interna toda. Aqui eu estou utilizando um pincel de cerdas macias. Eu vou pintando o fundo e as laterais. E aí, eu vou preenchendo todos os cantinhos. Esses detalhes são muito importantes, né? Para a gente caprichar no nosso projeto. Após eu ter utilizado o pincel e ter pintado toda a minha caixinha por dentro, eu vou fazer o quê? Eu vou pintar essas bordinhas também, porque elas também servem para acabamento. E esses detalhes a gente sempre lembra que é mega importante. Após eu ter pintado e tá seco, eu vou me lixando. Vou lixar as minhas beiradinhas e também a minha parte interna. Aqui eu tô utilizando essa lixazinha que me auxilia um monte para lixar do lado de dentro. Eu achei ela bem prática. Aí no fundo eu vou utilizar uma lixazinha também para estar finalizando o lixado e o acabamento. Eu tiro o excesso do pozinho com um paninho e vou dar uma outra demão. Geralmente eu dou uma outra demão para que fique bem lindo o efeito, tá? E não fique a desejar o nosso acabamento. Nas laterais a gente vai trabalhar com esse papel de scrap lindo. Eu achei ele uma delicadeza. Eu passei a cola com um pincel e aí eu venho posicionando o meu papel. Eu vou encaixar. Ah, e uma dica, note que esse papel, ele é um pedaço do que eu já tinha utilizado em outro projeto. Então, eu fiz as medições e vi que daria para aproveitar nesse projeto. E aí, bora aproveitar. Às vezes, aquele restinho de papel que você tem aí pode ser transformado em um lindo projeto. Eu cortei as beiradinhas e lixei com a lixa para dar acabamento. Ah, aqui na frente é bem legal. Eu utilizei a cola, posicionei o meu papel, alisei e depois eu vou recortar os excessos, da mesma forma que eu faço na lateral. Mas você se lembra que aqui tinha uma aberturinha? Já vou trazer uma dica toda especial. Eu sempre utilizo essa lixa de pé para dar acabamento, tá? Esses detalhes são bem importantes. Facilita também. Agora a gente vai cortar esse excessozinho de papel que ficou na emenda, porque essas emendas também são mega importantes. Lembra aquela aberturazinha que tem na caixa? Eu vou pegar o meu estilete de forma bem delicada, eu vou cortar o papel aqui para aparecer novamente essa entradazinha. E aí, com a minha lixazinha de unha, eu vou vir lixando todo o excesso do papel. Vou retirar esse excesso e depois eu vou dar acabamento. E olha só, ela já vai tomando forma. Esses detalhes fazem toda a diferença. Aqui eu cortei uma beiradinha que estava em excesso para dar continuidade. E eu cortei com estilete para ficar o acabamento perfeito. E olha só que lindeza que ficou. Eu tô amando o toque delicado dessa caixinha. Na lateral eu vou fazer a mesma coisa.
eu vou posicionar o meu papel, passo a minha cola extra branca de qualidade, tá? Não pode esquecer. Mas, Bruna, por que eu não posso utilizar a cola branca escolar? Porque a cola branca escolar, ela contém muita água. Então, o que vai acontecer? O seu projeto pode soltar. Aqui, olha, eu estou posicionando e eu quero trazer uma dica. Posicione bem o seu papel para que ele não fique torto e para que ele tampe todos os cantinhos, tá? Eu vou cortar os excessos, porque aqui eu já estou finalizando o meu papel de scrap, isso mesmo. E olha só que fofo que tá. Eu corto das duas laterais bem rente para dar o acabamento. E na parte de cima, eu lixo com a minha lixa e também a parte de baixo. E aí, olha só, prontinho. O meu papel ficou muito charmoso, né? Ah, para dar aquele toque especial, vamos de chuvinha americana. Aqui eu fiz na parte de baixo com a cor que eu utilizei na tampa. E olha só que charmoso que ficou. Que tal uma pátina? Para realçar mais essas linhas que estão na minha tampa, eu vou utilizar uma tinta metal e aí ela no dourado. E olha só que efeito lindo que trouxe na tampa. Eu vou utilizar esse efeito também nas laterais. E aí não tem segredo, você vai sujar o seu pincel, vai retirar o excesso e aí a gente vem aplicando. Olha só que lindeza. E esses risquinhos que estavam bem escondidinhos vão ficar ressaltados. E fica bem charmoso, não fica? Aqueles efeitos que ganham o nosso coração. Para dar um acabamento no papel, a gente vai sombrear. Eu estou utilizando essa escovinha, mas aqui a minha carimbeira já está bem velhinha, então eu vim dando batidinhas com ela mesma. Mas lembre-se, quando a carimbeira está nova, ela solta muita tinta, tá? Então não aconselho você fazer isso com ela nova. E olha só que lindo! Aqui nós iremos utilizar uma tagzinha em cima para a gente colocar o puxador. Eu fiz o mesmo processo do papel na parte de baixo. Coloquei aqui um puxador para dar um charmezinho. E aí a gente vai colocar para dar acabamento um aljofre, isso mesmo. Eu gosto de colar eles com a T6000, acho que não corre risco de soltar. Eu vou contornar e aí eu vou finalizar. Ah, note que o aljofre aqui tá da mesma cor do meu puxador. É bem importante ter essa harmonia quando você for utilizar as ferragens, tá? Eu acho que fica tudo ornando. E para o grande finale, vamos colocar pezinhos. Isso mesmo, os pezinhos aqui eu parafusei, sem segredo. E aí tá prontinha a nossa caixa porta-chá. Ela ficou bem pequenininha, mas muito charmosa e delicada, né? E aí, o que você achou desse passo a passo? Eu achei ele bem fofo, bem delicado e uma linda opção para presente e também para vendas. Só você soltar sua criatividade aí e transformar os seus projetos. Eu já te convido a fazer parte do nosso canal e te espero também no próximo vídeo. E como eu sempre falo, a minha missão é levar o artesanato para todos os cantinhos. E eu conto com você. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!